Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez conversando com vocês, mostrando a tela do meu computador, dessa vez para falar um pouquinho sobre o LibreOffice e particularmente sobre o editor de documentos dele, que eu quero mostrar para vocês, na medida que eu falo de, vamos dizer assim, boas práticas. Na medida na qual eu vou passando para vocês algumas ideias básicas, interessantes e úteis para a construção de documentos de texto, e aí o LibreOffice vai ser a ferramenta de exemplo que eu vou utilizar, mas vocês vão ver, e eu quero reforçar isso agora e no caminho, que na verdade as mesmas funcionalidades vão ser encontradas em vários outros pacotes de Office, em vários outros programas de edição de texto. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é facilmente localizado em outros programas similares. Bom, aqui na minha tela, né, tá até passando aqui as imagenzinhas da página inicial, está a página inicial do LibreOffice. Eu coloquei ela aqui só mesmo para mostrar para vocês que se alguém tiver interesse em baixar esse pacote de Office, vai ser bastante simples. Vocês entram na página e aí vocês têm já um botão aqui de baixe já, e aí ele vai dar algumas opções, inclusive hoje existem opções para celulares, né? Olha, para Android, iOS, mas você tem aqui o que ele chama de LibreOffice novo, que vai te direcionar para a versão mais nova do programa, mais nova do pacote, desculpa, né? O pacote de Office tem vários programas. É, e aí ele provavelmente vai detectar o que é o computador que você está utilizando e já vai selecionar aqui, o meu que é o com Windows, né? Ele já seleciona aqui o sistema operacional, mas se você clicar aqui, você tem algumas opções, caso seja necessário. Para a maioria das pessoas não vai ser necessário isso, vai ser simplesmente clicar em baixar. Eu já tenho o meu instalado, não vou então fazer esse processo, é só uma indicação geral, né, desse processo de instalação, caso seja necessário. Bom, vamos lá. Eu estou com o LibreOffice aberto aqui e eu abri aqui o pacote. Quando eu abro o pacote, ele não abriu aqui, por exemplo, um documento, ou uma planilha, ou uma apresentação. O que ele fez foi que ele abriu o programa geral, o pacote geral, e ele me dá aqui na lateral a opção de criar um documento, uma planilha, uma apresentação, um desenho, uma fórmula matemática, um banco de dados. Esses programas que aparecem na lateral, eles são equivalentes aos programas de Office que a gente encontra em boa parte dos pacotes. Gente, é normal que a nossa referência seja o da Microsoft, né? Então, muitas vezes a gente vai chamar de Word o programa que gera documentos. Na verdade, o Word é o programa que gera documentos do pacote da Microsoft Office. A gente pode falar em gerenciador de documentos para dar um nome geral. Dentro do LibreOffice ele se chama Writer, né? Seria algo como escritor, escrevedor, se a gente traduzir para português. O de planilhas, que lá na Microsoft a gente chama de Excel, aqui se chama Calc. O de apresentações, que lá na Microsoft a gente chama de PowerPoint, aqui se chama Impress. O que vai acontecer, pessoal? Se vocês tiverem algum outro pacote de Office que vocês já utilizam, já está no meu computador, eu já uso no dia a dia, vocês não precisam se preocupar num primeiro momento em substituí-lo pelo LibreOffice, porque eu estou mostrando ele aqui. Ele está aqui como uma opção interessante porque, para quem inicialmente não tem acesso a um pacote de Office, esse pacote que eu estou mostrando para vocês, ele é de código aberto e completamente gratuito. Então ele é acessível para todas as pessoas. Caso você já tenha no seu computador o WPS Office, que é bastante popular também, o Microsoft Office, que definitivamente é o mais conhecido, ou algum outro pacote, porque eu não conheço todos, se ele tiver essas opções, documentos, planilhas, apresentações, quer dizer que ele é um pacote de Office tradicional e ele vai ter as mesmas opções que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aí no seu computador, quando você for trabalhar, pode ser que tenha alguma pequena diferença, uma diferença no ícone que você vai clicar, uma diferença no nome do programa, algumas pequenas diferenças no menu, mas essas diferenças tendem a ser muito pequenas. Por quê? Porque esses diferentes pacotes de Office,
eles são, de certa forma, concorrentes entre eles, então eles têm que oferecer funcionalidades parecidas. E quando uma pessoa decide deixar de usar um para deixar de usar o outro, ela quer facilidade, né? Se de repente tudo muda, fica difícil, eu tenho que aprender tudo de novo, eu posso desistir. Então eles tendem a ser muito alinhados uns com os outros, muito parecidos nas suas funções. Então o que eu vou mostrar para vocês dentro desse Writer, que é o gerenciador de texto do LibreOffice, vai ser muito parecido com o que vocês vão encontrar no WPS, no Microsoft e em outros pacotes por aí. Tudo bem? Então, reforço, não sintam uma pressão para instalar esse pacote, ele está sendo utilizado aqui pela questão de acessibilidade, e eu vou então clicar aqui em um novo documento, né? Aqui ele aparece alguns documentos recentes para mim, mas eu quero criar um novo documento, e se eu clico aqui, ele cria um documento de texto. Agora sim, eu estou dentro do programa que faz parte do pacote, e esse é o programa que gerencia textos. Então, a carinha dele é uma carinha familiar. A maioria das pessoas já fez isso, provavelmente muitas vezes na vida, já criou um documento de texto. Quando você inicia um documento de texto, o que eu recomendo como, né, um momento inicial? Agora sim eu começo a falar do que eu vou chamar aqui de boas práticas. Você deveria, então, inicialmente, né, essa é a primeira sugestão que eu dou, formatar o estilo geral que você quer. Normalmente, quando a gente vai escrever um texto, a gente vai usar uma fonte. Dependendo do pacote de Office, pode ter uma fonte que é a padrão, é a que começa com ele. Aqui, por exemplo, é essa Liberation Serif. Pessoalmente, eu, Marcos, gosto de usar a fonte Arial, que é uma fonte que vai existir em qualquer pacote diferente, ela é muito utilizada, tá? Existe um pequeno detalhe, a fonte Arial, assim como algumas outras fontes, ela é uma fonte sem serifa. Serifa é um tracinho, uma coisa que aparece em algumas outras fontes. E existem aí algumas discussões na internet que sugerem que as fontes sem serifa elas são um pouquinho mais acessíveis para pessoas que têm algumas condições, como dislexia, por exemplo. É um detalhe pequeno. De qualquer forma, eu acho ela uma fonte agradável, boa de ler. Estou habituado a ela, eu vou utilizar. Então, coloquei aqui Arial. Depois que eu estabeleci a fonte, eu vou manter a fonte em todo o documento, exceto talvez por algum momento especial que eu vá marcar um trechinho e usar uma fonte diferente se eu achar necessário. Depois que eu escolhi a fonte, eu também determino qual é o tamanho padrão, né? Boa parte dos documentos que a gente escreve no dia a dia estão aí entre tamanhos entre 10 e 12. Eu gosto do 12, eu acho que ele tem um tamanho legal. Também para uma visibilidade boa, no papel fica agradável para ler quando a gente decide imprimir. Então eu vou deixar aqui o 12, não vou alterar isso. E é isso. Não, ainda tem mais uma coisa. Boa parte do nosso texto vai ter um alinhamento padrão dentro da página, que é esse alinhamento aqui, ó, chamado de justificado. Percebam que eu estou usando coisas aqui por esse menu que está visível e que tem funcionalidades na forma de ícones. Tudo isso também está reproduzido dentro desses menus aqui. Eu vou acessar esses menus aqui quando for necessário. Para muitas funcionalidades é mais fácil eu usar os ícones, né? E normalmente a gente utiliza o alinhamento justificado. É o que vai tentar deixar o texto na esquerda e na direita todo alinhadinho em linha reta quando você vai lendo. Eventualmente, o seu texto pode começar com um título que vai ser centralizado, ele vai ter uma ou outra seção que você pode alterar o alinhamento. A minha sugestão é que você, primeiro, deixe no alinhamento padrão que vai usar boa parte do texto e depois você altera o alinhamento apenas daqueles trechos, daqueles detalhes que você necessita mudar. Tudo bem? Feito isso, uma última coisa que eu gosto de observar e que eu sugiro que vocês observem é o alinhamento entre as linhas. Isso normalmente também está presente na forma de um ícone. Tá vendo esse? Aqui ele se chama de definir entre linha, mas esse símbolo que mostra umas linhazinhas com uma seta para cima e para baixo é um símbolo padrão que vocês vão observar em muitos programas, e aí esse alinhamento entre as linhas ele vai determinar o quanto que o texto de uma linha vai ficar
bem próximo uma linha da outra ou um pouquinho mais afastado. Textos com espaçamento 1, que muitas vezes é o padrão, eles às vezes vão ficar muito compactos, o que pode dificultar a leitura. Às vezes a gente aumenta para um alinhamento só um pouquinho maior, como esse 1,15, ou utiliza o alinhamento 1,5, que dá um espaço um pouquinho mais largo entre as linhas. Pessoalmente eu gosto do 1,5, mas vocês podem observar e podem decidir isso de acordo com duas coisas. Primeiro, o que vocês preferem e segundo, o que às vezes é requisitado. Em uma situação na qual você tem que escrever um texto, pode acontecer de você receber uma instrução clara. Por exemplo, tem revistas acadêmicas, né, revistas científicas, nas quais a gente pode tentar publicar um artigo, que vão te dar uma instrução claríssima. Ó, o texto vai ter fonte tal, tal tamanho e o alinhamento é esse. E aí pronto, você segue aquele padrão. Se você tem um padrão a ser seguido, você apenas segue. Se você não tem um padrão a ser seguido, você decide. Eu sugiro usar um alinhamento maior do que 1, pelo menos 1,15, eu acho 1,5 legal. Qual é a contrapartida de um alinhamento maior? Obviamente que um texto maior vai ocupar mais páginas. Quando que isso é importante? Depende. Por exemplo, se eu vou imprimir, às vezes mudar um alinhamento para algo um pouquinho mais compacto pode ser legal porque eu vou economizar papel. Se eu não vou imprimir, eu posso ter mais liberdade, mas vai depender um pouco dos contextos, tá bom? Aqui eu coloquei então um alinhamento 1,5. E a partir daí eu posso, ó, vou até escrever, começar a escrever. E eu posso, então, iniciar o meu texto. Tá vendo aqui o espaço entre as linhas? Olha, posso escrever aqui, usei alinhamento 1,5, fonte Arial 12 e texto justificado. Texto justificado. Então a gente pode ir, né, escrevendo aqui e as coisas começam a fluir agora. Não tem muito mistério, né? Se você necessita dar início para um parágrafo, uma das formas de fazer isso é usar a tecla Tab do teclado. Aí ela cria esse recuo e é um recuo padrão. Coisa importante, né? Isso entra na ideia das boas práticas. Nunca faça isso apertando espaço várias vezes. Isso vai dificultar você manter a padronização. De vez em quando você pode apertar um espaço a mais ou um espaço a menos. Às vezes, quando um texto está longo e o programa ele está tentando usar o alinhamento, por exemplo, esse justificado, ele tem que espaçar um pouco o texto e esses espaços eles podem atrapalhar. Então, use a tecla Tab para criar esse parágrafo quando o seu texto tiver parágrafos. Boa parte dos textos tem parágrafos, né, gente? Outras funcionalidades muito básicas que vocês devem conhecer estão bem visíveis aqui. Por exemplo, eu posso colocar o texto em negrito. Eu posso colocar uma parte do texto em itálico. Uma indicação importante é que uma prática boa é você usar itálico. Não, deixa eu falar o contrário. Quando você usar uma palavra em inglês, que é comumente usada na língua portuguesa, especialmente quando é uma palavra que não tem o equivalente exato. Por exemplo, eu falei de pacote de Office. Pacote de Office. A gente não costuma traduzir pacote de Office. E aí eu vou lá e coloco em itálico a palavra em língua estrangeira que está sendo usado no texto em português. O negrito é usado em algumas situações. Ele não tem o sublinhado visto aqui. Ah, não, tem sim, desculpa. Ele tem o sublinhado aqui também. Eu já ia dizer, quando não está visível nesses ícones, você vai procurar no menu, mas o sublinhado está aqui. Ele tem o taxado, que é a coisa riscada por cima, muito incomum da gente usar, mas está aí. Ele tem o sobrescrito e o subscrito, que às vezes é usado para algumas questões de notação matemática, mas pode ser usado também para eu escrever algo 12ª. Ah não, aqui ele já fez automático. Isso é um comportamento que alguns pacotes vão ter. Você escreve uma coisa, ele tenta adivinhar. Eu escrevi 12A, e aí quando eu dei espaço, ele jogou o A para sobrescrito, que é isso daqui. Se eu desmarcar esse sobrescrito, ele voltou ao normal. Se eu marcar, ele fica aqui. Se eu quisesse subscrito, era assim. Normalmente,
algo como 12ª, né? Eu vou usar assim como sobrescrito. Tudo bem? A gente tem opções de alterar a cor da fonte, mas não é muito comum no dia a dia. A gente tem a opção de usar aquelas famosas marcações, aqueles destaques, algo que eu quero deixar destacado para depois corrigir. Raramente essas coisas ficam no texto final, mas eventualmente elas podem ser usadas. Vocês estão vendo que ele apareceu aqui, ó, eu cliquei aqui em cima, um cabeçalho, né? Depois eu falo sobre isso, sobre cabeçalho. Tudo bem até aí? Eu não tenho a intenção aqui de explicar tudo o que vocês estão vendo nessa tela. Seria um tempo muito longo e viraria quase que um curso dentro da disciplina. Não faz muito sentido isso. Para quem deseja se aprofundar mais nessas coisas, existem vídeos, instruções online gratuitas que são fáceis de se encontrar. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar aulas bem organizadas de Office, de LibreOffice, de outros pacotes de Office também. Não precisam se preocupar com isso, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui são ainda algumas questões de práticas que são bem importantes, que são bem interessantes, e principalmente algumas práticas que a gente não, que muitas pessoas, a gente é muito geral, né, mas muitas pessoas não têm o hábito de fazer. Eu acho que uma das coisas que é muito comum ver as pessoas não utilizarem, e sempre que eu noto isso eu penso, olha, vale a pena, né, e quando eu posso eu indico, vale a pena aprender a fazer isso, é utilizar os estilos de parágrafo combinados com os sumários que são construídos de forma automática. O que é isso? Imagina que você está escrevendo um texto e o seu texto ele é um texto longo, tá? E você vai precisar de um sumário, um índice, que vai indicar o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro. E eventualmente vão ter subitens. É muito comum que as pessoas façam isso manualmente. Ou seja, elas escrevem o texto dela, depois elas voltam lá no início, elas criam sumário, por exemplo. Aí elas colocam, por exemplo, isso centralizado, depois elas voltam a justificar e elas colocam capítulo 1. Aí elas colocam um monte de pontinho e a página. E aí depois elas vão fazendo isso e elas alinham esses pontinhos tudo manualmente e às vezes a coisa fica meio esquisita e pior. Quando elas chegam lá na frente, corrigem o documento, as páginas mudam. Aí ela vai olhar qual é a página. Opa, peraí, agora não é mais na página 13, na verdade é na página 15 e tem que corrigir. Isso tudo pode ser feito? Pode, mas essa é uma forma muito pouco eficiente de fazer isso. Existe uma forma muito mais eficiente, eu quero mostrar para vocês. E ela não está presente apenas no LibreOffice, ela está presente em todos os pacotes de Office, pelo menos todos que têm funcionalidades interessantes. Se você for aqui nos menus, gente, a gente vai ter uma série de menus como inserir, formatar, estilos. E o menu inserir ele é um menu interessante porque ele te dá um monte de possibilidades de coisas que você pode colocar, né, inserir no seu texto, inclusive figuras, gráficos, multimídia. A gente pode utilizar isso para compor o nosso texto, apesar de que às vezes é mais fácil você copiar e colar, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, mas você pode, por exemplo, inserir uma figura diretamente de um arquivo que está no seu computador. Mas lá no final do menu inserir, no final não, quase no final, eu tenho sumários e índices. E aí ele tem sumário, índice ou bibliografia. Eu clico nele, o nome vai ser um pouco diferente em outros pacotes de Office, mas vai existir sumário ou índice, vai usar um desses dois nomes, tá? E aí ele vai abrir para mim aqui um menu. Olha aqui na lateral que interessante. Ele já está mostrando uma prévia. Sumário, título 1, título 1.1, entrada, título 1.2. Ele está me indicando que se eu usar, e aí eu já vou mostrar para vocês, os estilos de texto, ele vai identificar isso e ele vai organizar isso tudo para mim. Então eu vou cancelar, eu não vou fazer isso agora. O que eu vou fazer é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que o meu texto ele comece com um pequeno título, aqui alinhado de forma centralizada em negrito, tá bom? E aí eu vou então, começo a escrever alguma coisa, e aí agora eu quero trazer para o meu texto uma seção, digamos que eu chame ela de introdução.
E aí eu dou um tab, escrevo minha introdução aqui. Aí eu venho aqui nesse introdução e olha o que eu vou fazer. Eu vou marcar, tá? Vou selecionar, pode ser com o mouse, com o teclado. E aqui ele está como estilo de parágrafo padrão, que é tudo isso que eu estou escrevendo, com fonte Arial, justificado, tamanho 12, alinhamento e-mail. E eu vou falar, não, ó, essa introdução ele é um título 1. Aí ele mudou para título 1. Quando ele mudou para título 1, ele mudou a fonte, ele mudou o tamanho, ele colocou negrito e ele mudou o alinhamento. Nesse caso, eu alteraria a fonte de volta para Arial para manter o padrão. Eu não quero que os títulos tenham uma fonte diferente do texto. O resto eu vou deixar como está, apesar de eu também poder mudar, por exemplo, o tamanho da fonte. Se eu achar que ficou exagerado, eu diminuo um pouquinho. Aqui eu vou mudar a minha fonte para Arial, o restante eu mantive igual. Aí, digamos, escrevo mais, e mais, e mais. Pronto. Aí eu quero agora ter uma seção dentro da introdução. Às vezes, alguns textos acadêmicos, por exemplo, você tem uma seção objetivos que está dentro da introdução. Digamos que seja esse o caso. Objetivos. Escrevo, meus objetivos aqui. E aí eu repito o processo, repito o processo e eu vou olhar aqui, só que eu não vou usar título 1, eu vou usar título 2, porque eu quero que ele seja uma seção dentro da introdução. Mudei para título 2, aqui ele também mudou a fonte, eu vou voltar para o meu Arial, vou manter o tamanho da fonte, tá legal? Beleza. E aí, escrevo mais e mais, etc. E agora eu chego no próximo ponto e eu vou escrever uma outra seção. Já que eu coloquei introdução e objetivos, está aparecendo o texto acadêmico, digamos que seja material e métodos. O nome da minha seção, aqui vou escrever ainda mais. E esse material e métodos, eu venho aqui e vou mudar para título 1. Ou, se eu quiser usar uma ferramentinha, tem uma ferramenta que eu gosto muito, o pincelzinho, não sei se vocês conhecem, ela funciona assim. A introdução, ela é título 1, fonte Arial, ela tem todas essas características. Eu cliquei aqui no introdução, né, o meu cursor está ali, e vou apertar esse botão do pincel, aqui ele chama de clonar formatação. E aí eu vou selecionar, vou usar o pincel e vou selecionar esse trecho aqui. Peguei o trecho errado. Pronto, peguei o certo, materiais e métodos. Agora, materiais e métodos. Gente, olha. No LibreOffice ele não alterou. O introdução é título 1, objetivos é título 2, tá vendo aqui do lado. Materiais e métodos ele clonou a formatação, mas não mudou para título. Então, não vou fazer assim, não. Eu vou voltar. Quem gosta de atalho de teclado é Ctrl Z. Quem não gosta é só apertar esse botãozinho aqui. E eu não vou fazer por esse método. Esse método é interessante porque ele clona a formatação do nome da fonte, tamanho da fonte, se tem negrito, se tem itálico, tipo de alinhamento, tudo isso. Mas ele não alterou o que para mim era fundamental, o estilo de parágrafo. Então, eu vou fazer manualmente de novo, vou colocar de novo o título 1. Marcos, você já não usou o título 1 na introdução? Título 1 não quer dizer que é o primeiro título, quer dizer que é o tamanho, é o grau na hierarquia. O título 1, ele vai ter uma entrada no sumário, quem é título 2 vai ser uma seção do título 1. Quem é título 3 vai ser uma seção do título 2, e assim por diante. Então, vou mudar para título 1, vou mudar a fonte para Arial, tudo bem, é fácil de mudar. E pronto. Eu agora vou voltar aqui e eu vou introduzir o meu sumário. Mas salta uma coisa. E os números das páginas? Eu não estou vendo. Eu posso vir aqui em formatar. Gente, às vezes eu esqueço. Onde fica isso? Isso está em estilos, isso está em inserir. Às vezes a gente esquece. Tá em inserir, acabei de ver ali. É normal, não se preocupem não. A gente não tem que memorizar essas coisas. A gente vai olhando os menus e procurando. Eu vou no inserir e antes de colocar o sumário, eu vou inserir aqui o número da página. E aí ele vai me perguntar, aqui ele inseriu diretamente aqui. Não era o que eu queria. Então eu vou fazer diferente. Isso tem a ver com diferenças entre diferentes pacotes de Office, tá? Lembra que quando eu cliquei lá em cima
ele aparecer um cabeçalho, e se eu clicar aqui embaixo, ele aparece um rodapé. O cabeçalho e o rodapé são seções que nem sempre eu vou usar, mas que muitas vezes a gente vai utilizar para trazer número de página. Aqui ele tem inclusive nota de rodapé, caso eu queira inserir manualmente, tá? Se eu clicar 2 vezes no rodapé ou clicar aqui eu cliquei naquele maisinho, né? Ele me permitiu inserir alguma coisa. Eu posso voltar atrás dando o meu Ctrl Z aqui, peraí. E eu posso aqui dentro, pronto, é aqui que eu quero fazer isso. Eu posso aqui dentro inserir o número de página, ó. Eu posso inserir o número da página ou inserir o número de páginas, tá? Eu vou aqui colocar inserir o número da página e ele inseriu aqui no 1. Se eu quiser, eu mudo essa formatação para cá e agora eu tenho o número 1 inserido ali embaixo automaticamente. Marcos, essa marcação cinza, que coisa estranha. Isso é uma marcação do programa. Isso não vai aparecer quando você for imprimir ou se você salvar esse documento em PDF, essa marcação em cinza não vai ficar. Agora sim, eu posso introduzir aqui o meu sumário. Mas antes disso eu vou fazer uma coisa. Eu aqui não escrevi um texto de verdade, tá tudo na página 1, não vai ficar legal como exemplo, né? Então eu vou dar uma quebra aqui. Digamos que no final dos objetivos eu queira encerrar a minha página e materiais e métodos apareça na próxima. O que eu faço? Boa parte das pessoas faria isso. Enter, 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 enter. Não recomendo essa prática. Por quê? Depois eu volto no texto, corrijo alguma coisa, dá uma linha a mais, aí eu tenho que apagar uma dessas linhas em branco. Não é uma maneira muito legal. Existe uma maneira mais simples que é você vir aqui e inserir quebra de página. A quebra de página ela vai fazer com que o que tem dali para frente vá para a próxima página. Eu vou voltar e eu vou inserir a quebra aqui, marcando essa linha. Inserir quebra de página. Pronto. A página, o materiais e métodos, essa linha virou a próxima página. Quando eu volto para essa página aqui, ó, ele terminou aqui. Tá vendo? Pronto. Agora sim tá legal de eu criar o nosso exemplo de sumário. Eu vou colocar ele aqui, inserir. Onde que estava mesmo, gente? Tá aqui, sumários e índices. Opa, cliquei errado. Sumários e índices, sumário, índice ou bibliografia. Ele vai me dar o título, é sumário, é índice, ó, ele mudou ali. Vou deixar sumário. E eu posso editar várias coisas deles, mas de uma forma geral, raramente você tem que entrar nesses detalhes. Quase sempre você pode só dar OK. E aí ele criou. Ó, sumário, introdução, página 1, objetivos, página 1, materiais e métodos, página 2. Sabe o que é legal? Se eu alterar, olha agora que bacana, gente. Digamos que eu agora vou continuar a escrever meu texto e eu vou criar uma outra seção que eu vou chamar de resultados. Aqui, blá, blá, blá. Aí a resultados eu vou transformar em título 1, tá? Mudar só aqui para Arial e ele vai começar na próxima página também. Então eu venho aqui, inserir quebra de página. Foi para a próxima página aqui. Vocês estão vendo que as páginas estão numeradas, né? 1, 2, 3, tá vendo? Beleza, maravilha. Olha, não apareceu no meu sumário, né? Pois é, vou clicar com ele com o botão direito. Cadê? E aí ele vai ter uma opção. Eu estou tentando só lembrar onde está essa opção no LibreOffice, tá? De atualizar esse sumário. Ele tem uma opção, então, no qual ele automaticamente vai atualizar isso daqui para mim. Eu acho que ela não está presente aqui no botão direito, então ela deve estar presente no menu. Vamos só localizar onde está isso, sumários e índices. Eu posso simplesmente inserir ele novamente? Tudo bem. E agora ele trouxe para mim a seção resultados. Dependendo da versão do Office que você está usando, se você simplesmente
clicar com o botão direito, ele vai ter um botão de atualizar. Algumas opções de Office não tem esse botão de atualizar, está tudo bem. Você vai lá, clicou, fui no mesmo menu de novo. Agora ele colocou resultados e está aí na página 3. Eu posso agora trabalhar no meu texto inteiro e esquecer o sumário. Esquecer que ele existe. No final, antes de finalizar, eu vou lá, clico em inserir, insiro o sumário, ele vai colocar todas as páginas certinhos para mim. Eu não tenho que ficar conferindo, indo e voltando. Eu não tenho que me preocupar com esses pontinhos de fazer isso tudo manualmente. Ele vai fazer tudo bonitinho para mim. De novo, lembro, olha, isso daqui que vocês estão vendo de cinza não vai aparecer na versão final se você imprimir ou se você salvar em PDF. Deixa eu mostrar para vocês antes de finalizar. Quando eu vou salvar, no caso do LibreOffice, ele tem um formato que não é aquele formato de documento do Microsoft Office, que é o DocX, mas ele também te dá essa opção. Então eu vou clicar no botão de salvar, aqui no ícone. Ó, aqui ele colocou como ODT. Se eu quiser, eu posso salvar sim em formato DocX, ó, que é um formato padrão que muita gente está acostumado, né? Documento de exemplo. Salvei. Aí ele pergunta, você quer mesmo? Não, tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou salvar nesse formato, ele está salvo. Se eu quiser agora, eu posso exportar para PDF. Isso em alguns programas vai aparecer como um botão, em outros programas pode aparecer dentro do menu salvar como, e o PDF ser um formato. Aqui ele tem um botãozinho, acho bem prático. Eu vou salvar um PDF, ó, documento de exemplo, .pdf. Está na minha pasta documentos, eu vou mandar abrir. Inclusive aqui ele vai abrir por outro programa meu, tá tudo bem. Ó, olha que legal. Tá vendo o que eu falei para vocês? Ó, não ficou a marcação em cinza. Sabe, eu já vou mostrar outra coisa legal desse sumário criado de forma automática. Ó, a numeração da página, tá tudo ali. Sabe o que eu acho muito bom, gente? Quando você usa um sumário automático, você não criou manualmente e salva em PDF, olha aqui o botãozinho. Tá vendo? A mãozinha, ó. Imagina que o meu documento tem 50 páginas e eu quero ir direto para materiais e métodos. Eu venho aqui e clico. E ele me leva diretamente para a página. Vale muito a pena fazer isso. Tudo bem? Gente, já estou encerrando. Eu poderia mostrar várias outras coisas, mas aqui a gente também não tem como cobrir elementos demais. O que eu quero que vocês guardem são essas coisas básicas que eu mostrei para vocês. Defina o estilo do seu texto no início, use as ferramentas a seu favor, a ferramenta de estilo de parágrafo e a ferramenta de sumário é muito útil. Use a numeração de página automática, não tenta escrever a página, o número da página manualmente você mesmo, tá? Padronize o seu texto da melhor forma possível. Quando quiser pular de uma página para outra, usa quebra de página, que é bem melhor do que ficar usando um monte de linhas em branco. E é isso. No mais, vocês podem e devem explorar esses programas na maneira que for necessária, na medida que for necessário para vocês, na medida que vocês tiverem interesse e necessidade. Tá certo? É isso então, pessoal. Vou encerrando por aqui e a gente vai seguindo aqui com a nossa aula em outras coisas que a gente ainda tem para explorar dentro dessa aula, tá bom? Então, vamos seguindo e até o próximo momento no qual eu vou ter a oportunidade de falar com vocês. Valeu!